E aí galerinha, beleza? Estamos começando mais um episódio do Petcast. Eu sou o João e tô aqui com o Thiago. Olá, tudo bem? E a nossa convidada de hoje é a doutora em Química e professora atual do IFRJ Campus Duque de Caxias em Química Orgânica, Lívia. E aí, Lívia, beleza? Oi, tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui hoje com vocês. Lívia, conta um pouco da sua trajetória, vida acadêmica. Então, eu gosto sempre de começar contando, né? Eu sou ex-aluna, né, do Instituto Federal, né? É claro que tinha outro nome quando eu estudei, né? Ah, legal. Eu entrei, ainda era Escola Técnica Federal de Química, depois me formei no Cefetec, né? Que aí já tinha mudado de nome, fiz o curso técnico em Química. Aí, como eu gostei muito da Química Orgânica, especialmente, aí eu acabei indo fazer o curso de farmácia, né? E aí Ah, depois eu fiz mestrado e doutorado na Química Orgânica, né? Então, na época eu fiquei até bem balançada qual curso faria de graduação, né? E aí eu procurei um que tinha áreas que eu química. gostava muito, química e a biologia, mais voltada para o corpo humano, né? Ah, interessante, sabia. Igual tem uma outra professora também, eu esqueci o nome dela, que ela também faz farmácia, e acho que biologia. E tem... A Ana Carolina Morim. Isso, ela mesma. E temos ainda o Mafric também, né? Somos 3 farmacêuticos na equipe de orgânica atualmente. Ah, entendi, interessante. Aí, mas você sempre gostou então dessa área assim de química? Então, depois que eu descobri, né, o que era química lá no segundo grau, eu gostei muito, me interessei muito, tanto que eu mudei totalmente de área, né? Até então eu pensava em fazer educação física, né? Mas Ah, gostei muito da química orgânica e acabei mudando de área. conheceu mais no segundo grau, né? Seria o ensino médio? Sim, no ensino médio. Não tinha no nono ano? Quando eu comecei a ter aula de química, tinha no nono ano. Eu tive, né? Mas era tão pouquinho, né? Eu vim de escola municipal, então era muito pincelado lá. Era bem. Aliás, eu nem lembro direito de ter aprendido muito química e física no nono ano. Sim, aí tu falou que fez técnico? Eu fiz técnica em química. Não. Ah, aí isso foi no segundo grau. Sim. Foi nessa hora que você, assim, começou a gostar de química ou começou a ter mais química? Então, eu comecei a ter química e comecei a gostar, né? Aí sempre teve muito apoio dessa família, assim, estudos. Sim, sim, sempre, sempre. Minha mãe sempre ficava de olho assim em concursos, né? Tanto que meus 3 irmãos, né? A minha irmã também estudou na Federal de Química. Eu tenho um irmão que estudou no Pedro II e o outro na FATEC. Então, ela sempre ficava de olho numa escola melhor pra gente, né? Ah, legal. Mas aí o que te levou a seguir o ramo da química? Foi na especialização, né? Então, desde do início da faculdade, né? Eu já entrei na faculdade, acho que a partir do segundo período eu já comecei a procurar iniciação científica, e aí já estava procurando em química orgânica. Aí eu comecei lá no que hoje a gente chama de. Na época era NPPN, estou tentando lembrar que era o N, era núcleo, né? Que era o centro que tinha ali mais pesquisadores na química orgânica no CCS, né? Que eu fiz farmácia no Fundão. Ah, não, UFRJ ali? No FRJ. Aí comecei lá a fazer uma iniciação científica, né? Legal. Com a professora Vera. Aí depois que eu fui procurando, teve até uma época que eu pensei em mudar de área, né? Cheguei a pensar em ir para farmacologia, para outra área, mas acabei indo para o Instituto de Química, né? Aí comecei lá a continuei a iniciação lá com o Pierre, aí depois já emendei com mestrado e doutorado, né? Lá com ele. Quando foi que você começou a ver que você queria dar aula? Então, isso aí eu demorei um pouquinho para ver, né? Aí você Por queria isso que entrar eu na não área da fiz, química mais por isso, pra... por isso que eu não fiz licenciatura em Química, né? Porque até então eu pensava em ser pesquisadora. Ah, entendi. O que é muito difícil no Brasil você ser só pesquisador, né? Tem que Sem sair, né? estar ali. Eu só enxergo ali a Fiocruz, né? Ou então É. você vai estar na iniciativa privada, que também especialmente na área da farmácia, também é muito pouco, né? A gente não tem tem muito pouco aqui no Brasil essa parte de desenvolvimento, né? Uhum. De fármacos, né? A gente trabalha aqui mais com já a parte já do fármaco já pesquisado, né? Uhum. Não trabalha no desenvolvimento de novos medicamentos, né? Então, na verdade, durante a graduação, eu comecei a fazer primeiro, a gente tinha lá um projeto que é tipo a monitoria que tem hoje no FRJ, para ser monitor de laboratório. Sim. Então, eu comecei a fazer monitoria de laboratório. Achei bem, bem legal. Aí, no mestrado, a gente tem uma disciplina que é tutoria, né? Que
teoricamente, a gente ficaria fazendo o que eu fiz na monitoria de laboratório. Ficaria acompanhando o professor no laboratório e você daria uma aula ou duas, sei lá, durante o semestre todo. Só que como eu já tinha sido monitora, eu pedi para ficar numa aula teórica, né? Uhum. E deixaram. E, por sorte minha, o professor que era regente dessa disciplina, ele deixou eu dar muito mais aulas do que deveria. E eu achei aquilo o máximo. Comecei a ver, caramba, é isso que eu quero fazer. E aí foi aí que eu, já no mestrado, que eu percebi que queria ser professora, né? Caramba. Aí eu Pô. ainda tentei fazer a licenciatura junto, né? Eu puxei junto com o mestrado, eu pedi reingresso para fazer a licenciatura em Química. Só que aí, já fazendo mestrado, eu teria que ficar quase todas as noites lá, né? Porque eu teria que fazer todas a Aí de cálculo, noite é física, complicado, toda né? a parte pedagógica. Não tem muito cálculo em farmácia, não? Farmácia a gente só tem um cálculo, né? Ah, No entendi. fundão. E uma física. Então eu teria que fazer essa parte toda, né? Ele também é lá no CT? É no CT. Ah, tá. Mas eu acabei não fazendo, né? Então nem sempre você quis ser professora, foi que chegou nessa conclusão, né? Só Conforme no foi mestrado que evoluindo. eu entendi. Acho engraçado. E é até legal, né? O percurso da vida, né? Que a gente sempre faz um Sim. plano e vai pro outro lado. Eu E é tenho engraçado percebido que isso. hoje eu faço muito pouca pesquisa, né? Eu gosto muito mais da área de ensino e da área de extensão, né? A Sim. área que eu menos atuo hoje na tríade é pesquisa, né? Tu gosta de Embora, assim, laboratório? eu gosto, mas hoje eu me interesso, né? Tanto as atividades que eu desenvolvo são muito mais de extensão. Eu estou muito mais envolvida com os projetos de extensão, né? Do que Sim. com pesquisa, né? Eu também gosto de pesquisa, mas acabei gostando até mais, né? Das outras áreas. Aham. Cara, muito engraçado isso, como a vida é. A gente, aqui no PET, a gente acaba conversando com os professores e eles sempre falam isso, que seguiram por um lado e conforme foi indo, a vida se descobriram em outra área e acabaram Sim. chegando lá. E amaram essa outra área nova que eles foram, né? Então, cara, é muito engraçado isso. É uma boa dica, né, pra quem tá É bom a começando gente não fechar tanto, né, os caminhos, né? Não se não negar parar. tanto Às vezes a gente a para. conhecer novos horizontes. Exatamente. Às vezes a gente para muito pra procurar, né? Fica procurando, tentando achar. Mas quando a gente chega a tentar, fiquei tentando, você vai descobrir, né? Você vai ver, Sim. não quero isso, não. Ah, isso aqui é bom. É literalmente se jogando, né? Quando que começou sua relação com o pet? Você foi tutora, né? Nossa Sim. tutora. Foi minha tutora. E agora não é mais, mas quando começou isso? Como é que foi essa relação com o pet? Então, foi até no ano que eu entrei lá no FRJ, né? Em 2010, né? Eu ainda estava no doutorado, então foi uma confusão danada fazer o doutorado e trabalhar ao mesmo tempo, né? Hoje muitos colegas conseguem licença, né? Na minha época a gente não conseguia. E aí em 2014 que eu terminei o doutorado, acabei atrasando, né? Um ano. Aí fiquei um tempo, né? Um tempo bem curto, né? Que eu terminei em março, né? E aí eu estava justamente nessa de procurar novas atividades no campus, né? E Uhum. aí acabou que apareceu, né? Abriu o edital para tutor do PET. Eu tinha, assim, uma vivência até então bem pequena em nanociência e nanotecnologia, mas o meu orientador do mestrado e doutorado, ele trabalhava com isso, né? Embora não fosse tema da minha Aham. pesquisa, né? Tinha um tutor antes de você? No Tinha, o pet? professor Jefferson. Foi ele que levou o Ah, PET lá para o campo. sei que tinha Então, começado. não, e essa parte de nanociência e nanotecnologia é ele que escolheu, né? O professor Jefferson. Ah, Mas entendi. como eu já tinha, assim, alguma noção, né? Eu já tinha feito um mini curso, né, de nanociência e nanotecnologia, e eu achei muito interessante que era também uma possibilidade de eu conseguir estar mais perto da parte dos alunos da licenciatura, né, das atividades da licenciatura, né? Então eu me inscrevi, né? Aí antes ainda de sair o resultado, né? Eu já tinha conversado com a Ana Paula, já tinha falado com ela da gente fazer uma gestão conjunta, né? E é Sim. legal porque assim, eu e a Ana, embora eu conhecesse a Ana assim, né? Ela também fez doutorado lá no Fundão. Uhum.
Mas a gente nunca teve uma relação próxima, né? A gente nem se falava no fundão, aí né, a gente começou a se conhecer formalmente lá no FRJ, mas a gente não tinha nenhuma relação próxima assim de trabalho, né? E aí é muito legal Entendi. que o PET nos aproximou e hoje ela é uma grande amiga minha, né? Pô, que legal. Mas então a gente entrou em 2014, né? E aí a gente acabou mudando um pouquinho, né? As atividades do PET em relação ao que o professor Jefferson fazia, porque a gente mesclou não só no ciência e tecnologia, como também o ensino de química, que a gente achava que era importante, Sim. já que se tratava de alunos da licenciatura, né? Aham. Algo que eu achei interessante que eu tava pensando é que você gosta de biologia, pensou na área assim, de biologia e farmácia, né? Então, pô, sempre gostou muito de tanto de humanas como exatas, das duas, quando você fazia a escola, teve assim alguma que chamou, sei lá, mais a sua atenção, ou você sempre gostou muito das duas? A parte da biologia, eu sempre me interessei mais pela biologia do corpo humano, né? Ah, é, tu Essa especificou. parte que entra a parte vegetal, eu já não tenho um bom domínio, não, né? Aham, E embora a gente até tenha isso na farmácia, a gente tem botânica também, né? Até porque uma parte grande da farmácia, né, a gente tem os fitoterápicos, né? Então tem um estudo aí bem amplo dessa parte, né? Mas não é nunca foi assim, nunca trabalhei nessa área, né? Nunca tive um bom domínio dessa área, não. Gostei, mas sempre gostei muito da parte do estudo do corpo humano, né? A aham. farmacologia, que aí vai entrar também, né? A fisiologia. Aí eu E, acho muito legal. Mas já estou muito tempo sem ver isso, né? e matemática, assim, as partes mais exatas, você gostava? Sempre se deu bem? Sim, sim. Eu sempre tive mais facilidade na parte de exatas do que na parte de humanas, né? Entendi. Mas esse gosto, ele veio, assim, de você mesmo, ou você acha que foi especificamente, assim, por causa de algum professor que te motivou, te incentivou, serviu de exemplo? Olha, eu tive ótimos professores assim ao longo da minha jornada, né? Uhum, Eu acho que, na verdade, eu tive alguns. Eu acho que eu sempre tive mais facilidade mesmo na parte de exatas. E eu tive alguns que, assim, me fizeram gostar mais da parte mais de humanas, né? De geografia, história. Então, em alguns momentos, assim, conseguiram me prender, né? De uma maneira bem legal, né? sim. É, mas eu acho que eu sempre tive mais facilidade nas exatas mesmo. Eu queria saber, falando nisso tudo, do interesse nas exatas humanas, quando que surgiu o interesse específico na química orgânica? Se foi na faculdade, se foi no técnico? Ah, isso foi no técnico, né? Na época que eu fiz o curso técnico, a escola estava passando por uma reformulação que a gente fazia o ensino médio de manhã e fazia o técnico à tarde, né? Aí acabou que nisso eu tive várias vezes química orgânica, né? Tinha uma quantidade enorme lá, não só de química orgânica, mas várias disciplinas da química. Uhum. E aí eu lembro que eu tive um professor específico, né? Que assim, parece que ele abriu assim a minha cabeça para química orgânica. Que foi o professor, ele ainda está lá em Nilópolis, né? Marcelo Pedrosa, o nome dele. E eu sempre que posso falo isso para ele, né? Então assim, ele dava aula assim, eu ficava olhando aqueles mecanismos que ele ia fazendo, eu achava aquilo Uhum. máximo, né? Adorava. Então, depois que eu tive aula com ele, que realmente eu decidi que queria fazer alguma coisa que tivesse química orgânica. Embora eu gostasse das outras químicas também, mas achei assim, a parte de mecanismo realmente me encantou, né? Também acho bem legal o mecanismo. Acho um pouquinho difícil, Sim. mas eu acho legal. Eu acho mais difícil não pensar numa reação sem pensar no mecanismo, né? Porque fica uma coisa muito Uhum. decorada. É verdade. Eu tô melhorando ainda, mas vira e mexe, aí agora eu começo a pensar assim. Começo a pensar que eu ainda tô fazendo agora, né? Orgânica 2, tô vendo agora o mecanismo. Então, Legal. eu Sim. tô. A gente tá começando a desenvolver esse pensamento aí. Pô, qual que é o mecanismo? Aí você começa a ver a evolução que dá, né? Aquilo ali. Pô, é legal. Aí eu acabei indo para a faculdade já querendo procurar alguma coisa nessa área, né? Aham. Ah, Para sim. fazer alguma coisa na parte experimental, né? Que até então eu só tinha trabalhado na teoria, né? Principalmente porque eu não sei como é que é, mas eu imagino que grande parte seja síntese, né, e tudo mais, então Então, eu já estava em trabalhei, casa. acabou que a gente tem a parte de síntese total, que a gente chama, né? Que no Rio de Janeiro poucas pessoas trabalham com isso, mas ainda temos. Então você pega lá
você almeja lá alguma molécula final, né? Eu gosto de comparar isso muito à construção de Lego, né? Então você tem lá uma casa, sei lá, uma cidade que você quer montar de Lego e você tem as pecinhas pequenas, você vai montando até chegar lá. Então seria a ideia de que é uma síntese total, né? Então você faz uma molécula pequena e vai fazendo várias reações até chegar numa molécula grande que tem alguma atividade biológica, né? Algum interesse normalmente. Mas eu não trabalhei com isso, né? Eu trabalhei com, a gente chama de metodologia. A gente faz uma mesma reação várias vezes. Então eu estudo lá melhor solvente, melhor temperatura. Então na iniciação científica eu trabalhava com uma reação específica, que era uma reação de Bayes-Hillman, que nem é uma reação que vocês veem na graduação. E aí depois a gente fazia toda a purificação e testava, né, em parceria com um outro grupo de pesquisa, a gente testava, quer dizer, eles testavam a atividade biológica dessas moléculas frente a algumas doenças, né, normalmente doenças tropicais, né. Mas aí depois que eu mudei de laboratório, que eu fui lá para o IQ, né, eu fui orientada pelo Pierre, pelo Márcio, né, e eles já trabalhavam com os ácidos trialosocianúricos, né, que são... Já viram aquele cloro de piscina que fica boiando no fundo? Então, aquele composto ele pode ser usado em síntese, né? E ele tem a vantagem de ser muito mais barato do que os similares a eles. Então, foi até o professor Márcio que começou com isso lá no Instituto de Química. Ele tem vários trabalhos sobre isso, né? Então, eu trabalhei com reações envolvendo alcenos, né? Com o objetivo de halogenar os alcenos, né? Colocando flúor, né? Que também é bem difícil, né? Vocês devem ter percebido que quando vocês estudam química orgânica, o flúor nem entra na história, né? Porque não é tão simples você fazer reação envolvendo flúor. Primeiro porque tem o risco aí de toxicidade, né? Do flúor, né? O F2 é muito tóxico, assim, muito reativo, na verdade. E isso acaba gerando problema, né? Porque ele vai reagir com o nosso organismo, vai sair florando o nosso organismo e vai gerar uma série de problemas, né? E o fluoreto também, né? Porque o fluoreto de cálcio, ele é insolúvel, né? Então, se você está trabalhando com fluoreto e, por exemplo, respira, se cai na sua mão, ele vai reagir com o cálcio que tem no seu organismo, né? Isso me lembrou aquele que tá acontecendo agora, do tolueno na água, né? O pessoal tá falando muito. Sim. Só que eu costumo dizer que os orgânicos matam mais lentamente, né? Os compostos orgânicos. Os inorgânicos costumam ser mais rápidos. E aí o flúor acaba sendo um pouquinho pior, né? Com certeza. Mas se vocês forem pesquisar, tem uma série de medicamentos defensivos agrícolas que tem o flúor na molécula, né? Então é uma química, assim, pouco estudada no Brasil, mas é uma química bem importante, né? Então, eu acabei trabalhando com essas reações do mestrado, e no doutorado eu acabei misturando várias coisas, né? Trabalhei com cinética, trabalhei com estudo de mecanismo de reação. Foi legal. Então foi bem, bem legal. Depois que você começou a dar aula, quais foram os seus maiores desafios para poder se adaptar à aula, da aula? Então, hoje eu consigo... Acho que, assim, meu grande desafio foi não ser licenciada, possivelmente, né? Acho que se eu tivesse feito licenciatura, eu teria entrado mais preparada, né? Na sala de aula. E aí uma coisa super importante que a gente tem que ter em mente, né? Numa sala de aula, é que você não está ali só para ensinar um conteúdo, né? Para abordar conteúdos específicos, né? A sua relação ali acaba sendo muito mais que isso, né? Você precisa também... Né? A interação, exatamente, né? Você acaba se tornando ali uma referência para os alunos, né? Então a gente tem que ter até cuidado, né, no que a gente está falando, né? Como a gente está se expressando, porque, né? E isso é interessante, que a gente acaba vendo isso depois em casa, né? Porque o que um professor fala, né? É muito difícil para uma criança, por exemplo. Se eu falar que para minha filha que a professora dela falou tá errada, ela vai falar que eu que estou errada. Não, a professora falou que é isso e ponto final. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E assim, também, muitas vezes, de enxergar também
que o aluno está passando por um momento delicado, né? Que ele está precisando de algum auxílio, que não necessariamente, normalmente não necessariamente a gente vai conseguir dar essa ajuda, mas a gente consegue intermediar, né? É. Então, eu acho que essa parte, eu acho que foi a que eu tive mais dificuldade, né? Mas como a gente está numa instituição que tem uma coordenação técnico-pedagógica, né? Isso facilita muito nossa vida, né? A gente tem ali um local de troca muito bom, né? A gente Sim. consegue encaminhar o aluno para que ele tenha um suporte, né? Eu acho que isso faz muita diferença. E os desafios do ensino de química, né? A outra pergunta foi para você, né? E agora do ensino. Você acha que, por exemplo, não tem um laboratório, alguma na escola, não tem um reagente, não sei. Então, acaba que eu sempre trabalhei, eu só trabalhei como professora no IFRJ, né? Tô estudando no FRJ e consigo ir direto pro IFRJ. Até porque eu não tinha licenciatura, então eu não poderia atuar no ensino médio E normal. aí você já conseguiu licenciatura, pelo menos a especificação próxima Hoje eu tenho especialização, mas a minha especialização também é para atuar não me deixa essa especialização, que é um nome até grande que eu deveria saber, mas não sei de cabeça, mas ele fala, é uma especialização para atuação no ensino técnico e tecnológico. Então, eu acho que eu não poderia, né, mesmo tendo 15 anos de sala de aula, não poderia atuar no ensino médio regular, né? Caramba, 15 anos? Ainda não, porque eu ainda não tenho licenciatura, mas terei. Foi quando que você começou? Foi em 2000 Então, eu entrei no campus do Duque de Caxias, eu entrei em 2010, mas eu fiquei um ano como substituta no campus Maracanã, né? Então, eu já estou há 15 anos no Caraca. FRJ. Faz um tempinho já, né? Então, acaba que eu já cheguei num local privilegiado, né? Eu nunca tive Na verdade, quando eu comecei lá no campus, ainda não tinha um laboratório, mas ele estava sendo construído, né? E eu sempre dei aula para cursos técnicos em química, né? Então, a minha realidade é muito diferente da realidade de um professor de ensino médio, né? Que a carga horária da química é bem menor, né? O nível de aprofundamento é bem menor. O nosso, como todos os cursos que eu trabalho lá no campus são voltados para a química, né? Ou é química, ou é petróleo e gás, ou é plástico, acaba que a gente tem uma carga horária maior, a gente acaba tendo mesmo um aprofundamento, né, maior do que teria no ensino médio regular, né? Então acaba que eu nem tenho muita noção de como trabalhar fora desse ensino técnico, né? A gente ficaria muito mais, acaba que aí a química orgânica costuma se restringir mais à nomenclatura, um pouco de propriedades físico-químicas, né? E ver um pouquinho de reação. Lá no nosso não, a gente consegue ter um aprofundamento maior, tem muitas aulas práticas, né? Mas essa parte de aula prática sempre foi uma coisa que me incomodou bastante, tanto que desde que eu entrei lá no campus, eu comecei com esse projeto que acabei levando para o PET também, né, que foi o Química ao Vivo, que era um projeto justamente para você pensar em experimentos de fácil acesso, né, que a escola não precisaria ter um laboratório para poder desenvolver. Que eu acho que isso faz toda a diferença, né? Porque o ensino de uma ciência experimental, o ensino dele ser só teórico, acaba ficando desinteressante, né? Então, acho que o grande desafio do professor de química é conseguir mesclar isso. No pouco tempo que tem, né? Em sala de aula, conseguir levar essa parte experimental também. É verdade. Você não acredita que tem um desafio ou talvez um obstáculo no ensino da química em questão dela ser uma ciência bem abstrata? Principalmente quando você está lecionando para jovens e talvez a primeira vez que eles estejam vendo isso. Eu já tive uma aluna que questionou o elétron, né? É complicado, né? É complicado, ainda mais pensar em mecanismo, né? Aí é totalmente abstrato. Que a gente fala de uma teoria que a gente não tem como provar se está acontecendo o que a gente está falando que acontece, né? Um modelo, né? A gente usa o modelo para explicar como as reações acontecem, né? Mas sei lá, né? De vez em quando, realmente alguns alunos, né, começam a questionar essas questões, mas eu acho que a gente tem... É que acaba que né, ficando mais restrita ali
a dar aula para quem está fazendo um curso, né, uma graduação em Química e técnicos em Química, acaba que a gente tem alunos ali que, de um jeito ou de outro, costumam ter mais interesse em Química, né? E como eu pego também a Química Orgânica, né, que é uma disciplina que está lá no terceiro, quarto período, acho que quem dá esse sustinho, né, maior nos alunos são os professores lá dos primeiros períodos de Química Geral, né? Eles que têm que convencer os alunos que essas partezinhas, né, que falar de átomos, de modelo atômico, eu acho que eles já chegam para a gente já acreditando nisso tudo, né? Acho que se a pessoa passa do segundo período, com certeza ela tá gostando do curso. Quais outros projetos e trabalhos você já desenvolveu? O PET você participou, né? Ou você desenvolveu? Eu fiquei no PET por já nem sei quantos anos. Foi 2014? 2014 ao ano passado, 9. Então, dentro do PET a gente desenvolveu uma série de atividades, né? Aham. Assim, uma das que eu mais me orgulho, né, é o Química da Casa Virtual. Eu acho um projeto lindíssimo. Lembrei. É uma pena que a gente não tenha ainda espalhado ele como ele merece ser divulgado, né? Mas é um dos assim, que eu mais gosto, mas assim, cada um tem um carinho especial, né? Uhum. A gente teve um projeto que ficou por algum tempo com a gente, que foi o circo, né? Então a gente fazia uma apresentação circense com experimentos, né? E aí um falava que era mágica, e aí vinha sempre um cientista desmistificar, falava que aquilo era química. Então isso Legal. foi apresentado assim, em algumas recepção de calouros, né, por alguns semestres. Foi um projeto bem bacana. A gente chegou a ir com esse projeto para escolas estaduais também. O Química ao Vivo também foi muito bacana, porque a gente já foi a várias escolas com eles, mais de 5 escolas diferentes, né? Uhum. E desmembrou em outros, né? Oficinas que a gente conseguiu trazer alunos da rede estadual para usar os nossos laboratórios, né? Fazer oficina, usando jaleco, óculos, isso é um diferencial e tanto, né? É. Cheguei a É participar muito motivador, né? para as crianças, o pessoal quando vai, né? Sim. Fica feliz. E eu percebo até os petianos também, né? Normalmente vocês também têm um retorno muito legal, né? Sim. Que acaba que já é o primeiro contato com vocês nessa. Quando eu participei de um desses, eu era bem novo no PET, mas foi difícil, né? Mas foi legal. Foi legal, né? Tava ali pelo segundo período, me adaptando, mas bom, a experiência ela só vem pra trazer o bem, né? Sim. Tem que tirar algo de bom da experiência, né? Então, valeu a pena pra caramba. Teve algum momento assim na sua carreira que te marcou muito? Que você sempre relembra? Algum professor, algo na faculdade? Ou que fez alguma mudança de chave? Caramba, essa pergunta é difícil, hein? Acho que não necessariamente só com algum professor ou faculdade, mas também lecionando, talvez. Pode ser algum aluno que te marcou, alguma aula. Então, acho tão ruim citar assim. Né, acho que professores assim, eu tive o Marcelo, que eu falei, né, que foi o que me Sim. levou para a orgânica. Assim, os meus orientadores, os dois foram sensacionais, o Márcio e o Pierre, né? E eu tive um professor no doutorado, né? O professor Pove, que foi assim uma grande inspiração, né? Que ele era um professor, ele é americano, né? Um professor que tinha assim, ia ter uma carreira assim brilhante nos Estados Unidos, né? Ele foi orientado por um grande químico nos Estados Unidos. Aí ele veio para cá, ele veio para cá justamente para ajudar a criar a pós-graduação, né, na UFRJ. E aí aqui ele acabou conhecendo a esposa dele, né? Se casaram, voltaram lá para os Estados Unidos, mas aí né, eu sei disso só porque eu fui, né? Acabei fazendo várias disciplinas com ele, né? E aí a esposa não se adaptou, né? E aí ele largou lá o laboratório dele nos Estados Unidos e veio para cá de vez, né? E assim, para a gente foi um grande ganho, porque ele era, graças a ele, a gente tem aí uma série de químicos, né? Acho que a grande maioria dos químicos passaram
por ele em algum momento, né? Conheceram ele. E aí ele passou a se dedicar como ele diz, né? A matéria dele eram os alunos, né? Então era um professor que passava uma atividade para você, na semana seguinte ele entregava a atividade corrigida um por um. Então, assim, uma dedicação incrível para os seus alunos, né? E assim, já agora como professor, eu acho que diariamente a gente vai se transformando, né? De turma em turma. Como eu fui amadurecendo, né? Fui, acho que melhorando, né? Como professora a cada turma que eu fui pegando, né? Então é difícil falar de um especificamente, né? Mas eu acho que todos foram importantes, né? Para eu ir me moldando, né? Não, com Agora, certeza. dentro dos projetos, realmente, a minha experiência no PET foi a que possibilitou que eu tivesse ali orientando de uma única vez, né, no mínimo 12 pessoas, né, trabalhar em equipe, e a É uma gente está pegada um pouco sempre... diferente, né? Da sala de aula. Foi muito diferente e foi muito rico, né? E aí É. a gente tinha sempre, por várias questões, né, mudança, né, porque os alunos vão se formar, né, vão querer novas áreas. Sim, Então, o PET realmente foi um diferencial, né? é, Com com certeza. certeza. Para mim também tem sido muito. Eu fico imaginando como que seria a minha graduação se eu não estivesse fazendo PET. Seria bem diferente, uma evolução. E outras coisas que a gente pode fazer, né? Agora Sim. pode ser que eu vá para Conedu, pode ser, né? E ver lá o. Ah, isso também é bem legal. É, Essa possibilidade, né, de você conhecer novos lugares, né, participar de congressos. Muito bom. sim, congresso, esqueci o nome. Eu só lembrei o nome, Conedu. Mas, pô, muito interessante, né? A conhecer. Sim. É Vai muito ser um bom. É negócio muito bem bom para novo você pra ver mim. o que as outras pessoas estão fazendo também, né? Que tipo de pesquisa eles fazem, É, ver aí possibilidades para uma pós-graduação. Bem legal. Falando de outras possibilidades, outras áreas, tem alguma outra área específica, não necessariamente envolvendo química, que você faria ou que já pensou ao longo desse Eu tempo? estou fazendo, na verdade, né? Comecei esse período a fazer educação física na UERJ, né? e é, sério, que legal. É. Cara, eu não Que, sabia na não. verdade, é uma paixão antiga, né? E É, você desde que eu comentou da entrei educação física antes. desde que eu entrei no FRJ, que eu tenho... na minha época lá de escola técnica, eu sempre participei das equipes que tinham feminino, eu sempre estava no meio. Então, fui da equipe de futsal, fui da equipe de handball. E Tá aí, fazendo vôlei desde lá que eu entrei no FRJ, né? Aí desde que eu entrei lá em Duque de Caxias, eu já me aproximei da equipe. Na época era basicamente a Ana Beatriz, né? Eu tenho uma relação, né, muito bacana com ela. Ela me dá crédito, né? Me dá crédito às minhas loucuras. E aí a gente vai, desde que a gente começou a ter lá a Semana da Cultura, né? Eu participo da gincana, ajudei a montar as regras da gincana, né? Que é uma atividade que envolve uma série de atividades esportivas, né? Estou no projeto agora Movimenta Caxias, junto com o Leandro, que é outro professor de educação física. Aí eu fico lá auxiliando os alunos né, eu digo que não é bem um treino, né? Seria mais algo a nível de recreação, né? Para você fazer uma atividade física envolvendo vôlei, né? Mas assim, sempre que tem competição dos alunos, eu acho até legal porque eles costumam até me chamar, né? E muitas vezes eu tive alunos que, como eu sou dou aula a partir do terceiro período normalmente, quando eu entro em sala, os alunos, ei, professora, você não é professora de educação física, não? Eu falei, não, tô te chamando. Ah, Porque eles já me viram na quadra, né? aham. Já me viram jogando alguma coisa, então, Aí você fazendo educação física antes? na UERJ. Aí lá é licenciatura também? Lá eu tô fazendo licenciatura, né? Uma hora eu tenho que ter uma licenciatura. Ah, Legal. Eu não sabia também, né? Fui descobrir há pouco tempo, porque eu pensei que, quando faz educação física, eu pensei que era só educação física, mas tem licenciatura e tem um bacharel, né? Tem Também. bacharel, isso. Interessante isso. É parecido, mas eles são bem diferentes os cursos. Até que na UERJ tem muita similaridade, né? Aham. Muda mais a parte pedagógica, né? Mas
até que nem muda tanto comparado com outras graduações, por exemplo, licenciatura em Química e bacharel em Química, porque acaba que um bacharel em Educação Física, ele também vai ser um professor, né? Uhum. Ele também vai ter que ensinar para alguém, né? Ah, é. Tem que mesma Porque ele coisa, vai ser um personal, por exemplo, ou vai ser um treinador, então ele vai estar ali envolvido em passar ensinar, passar instruções, né? tudo, instruções. Então acaba que ele tem que ter também ali uma didática, né? Uma psicologia. E por fim, Lívia, quais os conselhos, qual conselho ou quais, né, você daria para quem está iniciando nessa área? Pode ser, aí você escolhe a área, pode ser Uhum. química, educação física, tem muitas áreas, né? Então, eu acho que assim, o principal, né, é a gente fazer o que a gente gosta, o que a gente está motivado, né, o que nos deixa feliz. Então, eu sempre procurei trabalhar, né, em lugares que eu estava feliz com o que eu estava fazendo, né. Tanto que na minha primeira iniciação científica, que foi lá no NPPN, eu comecei, estava gostando muito, mas a partir do momento que eu não estava mais indo para lá, né, com aquela paixão, com aquele interesse, eu preferi trocar. E aí fui para um outro projeto, aquele projeto me motivou, porque quando a gente faz algo assim né, com vontade, né, se sentindo realizado, né, Uhum. fica muito mais fácil, né, por mais que seja, não é fácil, né, você fazer um mestrado, doutorado numa Ah, é. bancada, você fica lá o dia inteiro no laboratório, mas você e a parte experimental é isso, né? Você faz a mesma reação 10 vezes e às vezes 8 vai dar errado, só 2 vão dar certo, ou as 10 vão dar errado. Mas É quando você verdade. faz o que você gosta, né? Você Aquilo se torna bem mais fácil. Então, não eu tem acho que aquele peso. é buscar fazer uma coisa que você se sinta motivado, e sempre buscar novas motivações, né? Que eu acho que a gente tem que ser Sempre evoluir, impulsionado né? a Ir isso. pra frente, né? Sim, Ficar sim. só naquele mesmo lugar. São bons É conselhos. sempre bom, novos desafios, né? Eu gosto muito Sim. disso, de sempre ter novos desafios, novas vivências, né. Eu queria saber não sei se é bem a palavra diferença, mas como é para você cursar uma segunda graduação, se é muito diferente de quando você estava cursando a primeira ainda, ou se o esquema é o Ah, mesmo. não, é bem diferente, bem diferente. Primeiro que eu tô, né, na primeira graduação a gente tem, né, primeiro que você ainda eu, no caso, ainda estava mais nova, né, você está ainda naquela insegurança, aquilo ali vai definir, né, teoricamente a sua vida. Sim. E eu agora estou naquela de que eu estou fazendo por puro prazer, né, então sem Uhum. nenhuma cobrança, né. E a idade também faz diferença, né. Eu estou gostando muito. Eu acho que deveria até ser até uma recomendação, né. Eu achei que eu não teria mais paciência, né, de ficar assistindo aula, né, mas estou gostando muito. Ah, Eu legal. acho que é justamente isso, estou fazendo algo e a educação física é um curso interessante que você todos os ensinamentos eles são muito para sua vida, né. Então, é um curso, assim, da área da saúde, né, então, você pode levar tudo aquilo ali se você conseguir, né, se a gente conseguir levar tudo que é aprendido ali para nossa vida, a tendência é só melhorar a qualidade de vida, né. Ah, com certeza. Então eu estou gostando muito. Mas estou fazendo bem devagarzinho, né. Uhum. Estou só com 3 matérias, Ah, senão não dá para conciliar tudo, né. não, é verdade. Tem trabalho, né? Tem- Trabalho, filho, tem que ir devagar. Um dos projetos que eu, assim, tenho também, muita paixão mesmo, né, embora, que é o projeto que eu coordeno, né, fui a mentora do projeto, mas eu não sou uma das pessoas que fala, né. Normalmente os que mais falam são os professores de história, geografia, sociologia, mas o projeto é um projeto interdisciplinar que a gente, busca né, é uma espécie de aula em locais públicos, né, então a gente vai no centro do Rio e aí fala, né, da história ali do centro do Rio, vai na Floresta da Tijuca, e agora a gente também tem ido em locais, fechados, né, então a museus. Recentemente a gente foi na Casa da Ciência para uma exposição lindíssima sobre as mulheres na física.
já fomos no CCBB, já fomos no Teatro Municipal. Então é um projeto, o lindo desse projeto é que muitas vezes a gente leva, né, pessoas que nunca estiveram nesses locais para conhecer esses locais e se apropriarem, né, desses locais, que muitas vezes está tão perto da gente, mas que a gente se sente tão distante deles, né, acha que não é para gente aquele local. Uhum. E aí a gente mostra que não tem isso, né, que todos podemos acessar diversos lugares, né? Ficou o conselho aí pra quem tá ouvindo. É só procurar a Lívia aí pra poder participar dos caminhadas culturais. Sim. Procura lá no Instagram, Caminhadas Culturais Seduc, e segue a gente lá. Muito obrigado pela participação. Fiquei muito feliz com a conversa. Obrigada, meninos, adorei. Muito obrigado, Tiago, pela companhia. Obrigado. Né? E muito obrigado por ter ouvido até aqui. Nos vemos no próximo episódio e até lá. Tchau, tchau.